Oi, meu nome é Alexandre Colombo, eu sou biólogo, educador e pai. Afinal, o que é essa tal empatia? Olá, como a gente pode trabalhar com essa tal empatia? O que é empatia? E como que a gente pode utilizar a empatia na forma de tornar nossas crianças mais equilibradas emocionalmente? Empatia nada mais é do que a gente tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender o que passa na cabeça do outro. E essa é a parte mais difícil, não é? Mas é a capacidade de entender as emoções do outro. E por que isso é tão difícil? Pelo simples fato de que nós mesmos não entendemos nossas emoções. Muitas vezes, aqui em casa, a pessoa mais desequilibrada emocionalmente sou eu mesmo. Sou eu que, através dos meus medos, das minhas angústias e das minhas emoções reprimidas, eu passo isso para as minhas crianças. E esse é o nosso principal desafio, e aí o meu desafio aqui em casa antes da gente trabalhar com empatia com as nossas crianças, é trabalhar com a nossa empatia, com a nossa inteligência emocional. Entendeu? Que passa com as nossas emoções. Feito isso, praticar a empatia vai se tornar cada vez mais fácil. Entendendo essas emoções, entendendo as nossas emoções, como é que a gente pratica a empatia nas nossas crianças? É simples, convivência. Colocar nossas crianças em situações nas quais elas podem conviver, trocar ideias, entender a emoção das outras pessoas, fazer com que elas mesmas entendam que elas estão sentindo raiva, medo, angústias, fome, sede, enfim. Principalmente na primeira infância, onde a fala ela é muito pouco desenvolvida, entender o que aquela criança está passando, entender qual é a emoção daquela criança é super importante para que a gente possa decidir como lidar com ela. Ao ver uma criança com raiva, é importante que a gente sente ao lado dela, que a gente tente entender o porquê, o que gerou aquela raiva. Né? Isso não tem nada a ver com ser permissivo. Aqui em casa teve um exemplo no qual um dia as crianças estavam brincando e um atirou uma varinha do Harry Potter um no outro. E infelizmente essa varinha bateu na nossa televisão e quebrou a nossa televisão. Meu primeiro medo, minha primeira emoção foi uma raiva imensa de como a gente ia lidar com aquilo que aconteceu antes de eu começar a entender o porquê que tudo aquilo gerou, né? É muito difícil e é totalmente diferente da gente ser permissivo. Ai, a minha criança quebrou minha televisão, coitado, o que é que ele entendeu? Isso não tem nada a ver. Tem a ver com que a gente entenda o que passa na cabeça daquela criança, como ela lidou com aquilo e mostrar para ela que todo ato tem uma consequência. E faço um parênteses também, essa consequência muitas vezes a gente disfarça a consequência em forma de castigo, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quais foram as reais consequências de uma quebra da televisão? Expor para eles isso e entender que o sentimento dele, ele pode expressar, mas não atirando uma varinha do Harry Potter na cabeça do irmão, né? Que ele pode expressar a sua raiva, os seus sentimentos, as suas alegrias, as suas angústias, mas de forma na qual as consequências sejam sabidas por eles, sabidas pelas nossas crianças. E muitas vezes a gente passa por esse caminho. Eu também sofro disso quase todos os dias, quase não, todos os dias eu tenho que parar e pensar e falar assim, será? O que está acontecendo com essa criança? Porque muitas das vezes o nosso impulso é reagir com a nossa emoção. E isso vai dificultando, vai mascarando, vai deixando as nossas crianças cada vez menos emocionalmente equilibradas. Elas cada vez menos começam a expor as emoções. Assim como lá na frente vai gerar adultos desequilibrados. E aí nós temos um problema, que lá na frente a gente vai ter que lidar com a criação da nossa inteligência emocional. Então, a empatia de se colocar no lugar do outro, ela se torna algo fundamental na convivência entre adultos e entre crianças e principalmente no coletivo.
Expor as nossas crianças aos conflitos coletivos vai fazer com que elas aprendam a lidar com aquelas emoções, aprendam a expor as suas emoções de forma correta e de forma a que as consequências da exposição das suas emoções sejam favoráveis a ela. Então, trabalhar principalmente na primeira infância em como as nossas crianças expõem as emoções e como elas entendem as emoções dos outros, eu acho que é o nosso principal desafio quando a gente fala sobre crianças emocionalmente equilibradas ou quando a gente fala sobre empatia. Escreve aqui embaixo como você gerenciou uma falta de empatia ou por causa da empatia que você sanou alguns dos seus problemas na vida. Tá certo? Dá um joinha, se inscreve no canal, um beijo nas crianças e até o próximo. Tchau!